E aí, meu povo, bora lá, como prometido a vocês, vamos fazer, né, a nossa aulinha de replay, tá certo? Bom, a gente vai puxar aqui o replay. O primeiro replay que eu falei pra vocês, né, acho que tem uns 2, 3 dias, é o replay do dia 10, tá? O replay do dia 10 porque aconteceu uma coisa específica, tá? Ali depois das 1 da tarde, que era quando eu estava gravando o vídeo. Inclusive, ó, vamos puxar aqui pra vocês verem, tá? Vamos puxar aqui rapidinho pra gente ver como é que foi dia 10. Vamos ver aqui, ó. Dia 10 de agosto. Olha só, dia 10. E esse aqui foi o mercado no dia 10. Cadê a mãozinha? Deixa eu puxar aqui pra cima, ó. Esse aqui foi o mercado no dia 10. E eu quero mostrar para vocês exatamente o que aconteceu nessa situação. Para vocês entenderem de fato como é que funciona essa questão do mercado. Como eu já falei para vocês, nós, meros mortais, a gente vai junto com a força do mercado, com quem de fato tem força de movimentar o mercado. E tem vários motivos, né, para que o mercado se movimente. Pode ser alguém comprando demais, pode ser alguém vendendo demais, assim como eu tenho aqui no canal, tá? Eu mostrei aqui no canal, tem nos shorts aqui no canal. Eu mostrando que no dia do payroll, quando foi o dia de payroll, caraca, deixa eu ver aqui quando foi o dia de payroll, no dia 8, acho que foi dia 8, que a UBS, ou foi no dia 10 mesmo que teve o payroll, a UBS, ela vendeu uma cacetada, tá? Ela virou a mão, né? Ela começou o dia comprando bastante. E na sequência, quando saiu o payroll, ela virou sua mão completa, né? Passando de 10 mil comprado, né? A princípio, nos primeiros mais ou menos 2, 3 minutos, ela passou de 10 mil comprado, alguma coisa entre 1 e 3 minutos, tá? Ela passou de 10 mil contratos comprado para uma posição de 12 mil vendida. Ou seja, ela vendeu um total de 12 mil contratos, ou de 22 mil contratos, o que fez com que o mercado caísse, certo? E ele, de fato, caiu e caiu bastante. Então, o mercado ele pode se movimentar por vários motivos, certo? Tem várias informações dentro do mercado. O que todo mundo quer é o santo grau. A galera quer aquela técnica, o gatilho de entrada específico. E a gente tem toda uma questão de contexto de mercado. Quem acompanha aqui o canal já deve ter visto vários shorts meus, né? Tirando um pouco de onda assim do pessoal, o pessoal do SMC vai falar que é isso aqui, tá? Como por exemplo o Morgan e a Nectar, que na sequência, somando as duas juntas, tomaram 5 mil, mais de 5 mil contratos, certo? Para romper topo aí, acabou não rompendo topo e na sequência voltou. E a gente precisa entender isso, porque eu até ironizei e falei, né, o pessoal do SMC vai falar que é porque era o varejo aqui que estava comprando. Eu até falei, poxa, 5 mil contratos é varejo, o Morgan tomar. Primeiramente, Morgan é varejo, Nectar é varejo, a gente tem que pensar isso. Então eu dei uma ironizada. Mas a gente tem regiões de compradores e regiões de vendedores. Além de tudo isso, dessas regiões que são de compradores e de vendedores, tem mais algumas questões. Além da região ser de compradores ou de vendedores, tem o que acontece na sequência, né, da atitude que alguém toma. Por exemplo, se a Nectar, né, a gente está numa região de briga e a Nectar vai e toma 2 mil contratos, ou melhor, o Morgan vai lá e compra 3 mil contratos, tá? Imagina, tá uma briga ferrenha, uma região de briga total, tá uma região de briga muito forte, beleza, entre compradores e vendedores, e o comprador compra, o serviço e o mercado não sobe, não sobe, não sobe, ou sobe um pouco, mas já devolve. Aí entra na área dos vendedores para romper, os vendedores também não conseguem romper, né? Os compradores entram ali comprando, compra. É, E aí joga o preço lá em cima de novo, volta lá para cima, mas também não consegue romper e os vendedores entram vendendo ou falta compra, né, para romper topo ou falta venda para romper fundo, certo? E aí o que acontece? Se tá essa briga completa e o comprador ele vem e volta, poxa, agora eu vou vir para romper o teto. E aí ele vem e compra em uma lapada só 3 mil, pum. Essa galera que compra forte assim pesado tem alguns motivos para se comprar pesado, tá? Como por exemplo, às vezes em regiões de topo ou de fundo,
depois de algum acontecimento específico, certo? Ou seja, às vezes a gente tem um pessoal que está comprado desde o começo do mês e está tomando calor o mês inteiro e chega no momento onde aqueles comprados começam a liberar sua mão mais forte, então libera sua mão começa a liberar sua mão com pancadas mais fortes, certo? Ou, isso é um exemplo, né? Mas pode ser a mesma coisa com os vendedores, tá? Que imagina que os vendedores estão tomando calor o mês inteiro, desde o começo do mês o mercado sobe e a galera vende, vende, vende. Uma hora, em algum momento eles podem começar a liberar um pouco mais da sua posição, estopar um pouco uma parte da sua posição por estar tomando bastante calor. Como eu já falei muitas vezes aqui, certo? Que o mercado tem sim os especuladores, tem o pessoal que vai fazer um swingzinho para segurar dois, três, ou vai fazer um swingzinho para segurar alguns dias, certo? Já tem outros players que precisam montar de fato posições, tá? Para fazer head, montar posições para importadores, exportadores, enfim, tem todo esse contexto. Então, a gente também tem todo esse contexto de um contexto menor do mercado que está assim, o que está acontecendo no momento, assim também como a gente sempre precisa ter um contexto da posição dos players, né? Como estão posicionados os players no mês, certo? Deixa eu ver aqui, tem umas coisas aqui para eu puxar para vocês. Assim como a gente também tem que ter noção, né, de como está a posição dos players no mês, como o mercado ele vem se desenvolvendo o mês inteiro, se o vendedor está tomando calor o mês inteiro, se o comprador é que está tomando calor o mês inteiro, certo? Qual a importância de cada região, que tudo isso, né, a gente faz no nosso pré-mercado. Então tem a importância de toda essa situação, tá? Não é porque a galera, né, os grandes fundos, tesourarias de bancos têm muito dinheiro tem muito dinheiro que eles vão pegar e vão tomar calor infinito, né? Eles vão montar a posição, uma hora eles vão destravar uma ponta e liberar a outra ponta, né? Por exemplo, um exemplo aqui, né? Eles compram e vendem mais ou menos no mesmo preço em duas pontas diferentes, ou tipo no share e no mini, ou às vezes tipo em algumas ações, enfim. Mais um exemplo para ficar muito fácil, vamos lá. Abrir uma posição de compra e de venda no dólar, né? Pelo dólar cheio, por exemplo, faz uma posição de compra e e no mini faz uma posição de venda, certo? E dependendo do comportamento do mercado, eles abrem a trava de um lado, né? Ou seja, eles fizeram a compra e fizeram uma venda. Aí o mercado começa a subir. O que é que eles fazem? Ele libera aquela mão de venda dele, tá? Ele encerra aquela posição de venda dele e deixa aberto para que o mercado possa subir. Enfim, tem bastante coisa aqui no mercado que muita gente não faz ideia, tá? Que muita gente não faz ideia de como funciona, do que é, enfim. Cara, tem muita coisa pra gente aprender. Eu já aprendi muita coisa, já gastei já gastei bastante dinheiro para aprender bastante coisa, tá? E cara, mesmo assim ainda tem uma porrada de coisa a ser aprendido ainda, tá? Bom, então vamos lá continuar. Então a gente precisa ter a noção de todo esse contexto. A gente precisa ter a noção de todo esse contexto. Eu não estou entendendo aqui o que é que está acontecendo. Porque tem essa barrinha aqui, ó. Ó, tá se movimentando, tá tudo ficando troncho aqui, ó. Tá vendo? Não entendi. E eu quero ajeitar, dar uma ajeitada aqui porque isso aqui me incomoda, sabe? Eu tô pensando em a gente fazer o seguinte. A gente deixa a parte de baixo certinho aqui, ó. Já coloca aqui tudo certinho, tá? Aqui. O que a gente vai fazer aqui? Esse aqui deu uma desconchavada, vamos organizar também. Beleza, aqui e aqui, certo? Bom, o gráfico ele tá aqui passando, ó. A gente vai diminuir aqui, certo? E vamos diminuir aqui também. Pronto, eu acho que vai se enquadrar tudo certinho agora. Pronto, tudo certo agora. Beleza, aqui. A gente consegue puxar um pouquinho aqui também, né, ó. Beleza, tudo certo agora. Pronto, vamos lá, tudo certo, certo? Ou, tudo certo. Bom, vamos lá, então a gente vai puxar nosso replay. Então tem toda essa questão desse contexto de mercado, né? Tem várias informações que a gente tem que se atentar, certo? Porque depois disso a gente vai entender mais a profundo, né?
E a gente vai conseguir ter uma percepção e entender melhor quando chega em um ponto e os compradores compram e o preço não rompe, que foi esse caso aí do dia. Eu tenho que recapitular ele, ver direitinho qual foi o dia que aconteceu, que o mercado, né, abriu um pouco mais comprador, aí vieram, compraram, não romperam, até que a Necta, né, o Morgan e a Necta fizeram, compraram mais forte, né, deram duas tomadas fortes em seguida. Morgan tomou 3 mil e pouquinho e a Necta tomou mais 2 mil lá em cima onde precisava romper. E nesse momento falta força, né? Ou seja, não teve continuidade desse movimento, não continua entrando compras fortes, tá, consistentes, para fazer com que o mercado rompesse aquele topo e desse continuidade. Então, na sequência, depois que o Morgan toma 3 mil e pouco e a Necton toma 2 mil e pouco, e dá um deslocamento aí de quase 10 pontos, nessa última tomada da Necton, os vendedores já entraram batendo, tá? Já entraram vendendo bastante em cima da Necton, ou seja, aproveitaram dessa liquidez gerada pelo Morgan e pelo Necton para desovar ali sua posição e fazer com que o preço caísse, porque ficou mais claro ainda que os compradores não tinham força suficiente para colocar para cima. E aí perdeu tanto o preço do Morgan, ou tanto o preço da Nectar, imediatamente já perdeu o preço da Nectar, e na sequência já perdeu o preço da Morgan e veio a derreter o mercado. Tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui porque eu quero lembrar qual foi o dia específico que aconteceu isso. Qual foi o dia que aconteceu isso, cara? Que é pra mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de mostrar aqui pra vocês entenderem, tá? Pra vocês entenderem direitinho. Ah, achei aqui. Foi no dia 8 mesmo. Aqui, ó. Dia 8. Dia 8. Vamos puxar aqui, ó. Inclusive a gente pode até fazer um replay aqui do dia 8 também, tá? Pra gente ver exatamente o que aconteceu aqui, ó. Pra gente entender de fato o que aconteceu. Então, olha só. Aqui eu vou botar em 7p, tá? 7p. Então, vamos... Cadê dia 8, filho? Cadê dia 8? Vamos lá. Ó, aqui já é dia 4. Nossa, a gente passou muito. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos. Dia 4. Aqui é o dia 4, beleza. Dia 7. Dia 8. Então vejam só aqui, ó, no dia 8, o que aconteceu? Abriu e os compradores, né, vieram comprar aqui para tentar romper. Deixa eu mudar aqui também. Vejam só, o mercado ele veio aqui, ó, compraram, ó, subiu até aqui em cima, né? E os compradores ficaram aqui nessa briga, ó, para comprar, até que aqui, ó, foi nessa situação em específico, tá? Que a Nectan tomou mais ou menos uns 3 mil e cacetada aqui, e a Nectan tomou aqui, ó, no 59, certo? Ó, e veio rapidamente aqui, ó, até os 61, e olha só o que aconteceu na sequência. Em menos de quantos minutos aí, ó? Coisa de 19 minutos no total, o mercado caiu aí 20 pontos, tá? Mas na sequência aqui, ó, dentro de 4 minutinhos, ele já deu aí mais de 11 pontos, 12 pontos no total, certo? E isso a gente tem que entender, porque a gente viu que não foi nada de varejo, não foi Clear que comprou vários contratinhos, até porque a Clear também a gente não pode pegar e rir da Clear, tá? Porque a Clear é da XP, tá? E não podemos esquecer que a XP a XP ela só perde aí pro BTG, tá? Inclusive tem alguns meses, né, que ela bateu um trilhão, né, de ativos em custódia, né? Ficando aí em segundo lugar, em como o segundo maior banco, né, da América Latina, se eu não me engano. Bom, então tem essa questão. E aí vocês viram, ó, se tá essa briga todinha, ó, comprador, ó, abriu, jogaram pra cima, vendedor jogou pra baixo, comprador, e nem sempre o vendedor jogou pra baixo, porque às vezes falta compra. O que é faltar compra? A gente tá subindo e dá exaustão, ou seja, vai faltando volume, né? Você vê que vai diminuindo a quantidade de contratos que vão entrando, que vai sendo negociado para cima. E aí falta compra, porque quando a gente vem para romper, né, uma região, a gente vem com aquela quantidade de volume agressivo e constante e grande.
A gente não vem com poucos contratos ou aqui em cima compra, tipo, compra muito, compra mais ou menos, compra mais ou menos, compra menos, compra um pouco, compra um pouquinho, compra quase nada. Não, ele vem constante, compra muito, 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 entendeu? Então, às vezes, de fato, falta comprador, não tem comprador que queira continuar comprando mais para cima, certo? Faltou comprador. Às vezes, deu uma absorção, ou seja, alguém deu duas tomadas, deu uma, duas, três tomadas fortes, ou às vezes tem uma sequência muito grande de compra, 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 mas você vê aqui que o vendedor está dando liquidez para esses compradores e o mercado não rompe, e aí os compradores deixam de comprar. Isso depende muito de como está sendo essa absorção, porque às vezes o pessoal vem ali, chega naquele ponto, absorve e na sequência já rompe. Assim como também às vezes absorve, absorve, absorve. Às vezes nós temos uma absorção clara e visível de quem está comprando, absorvendo. Às vezes são vários, às vezes tem um em específico. E tudo isso diferencia. E a gente tem que entender, enxergar e saber como agir diante dessa situação. Então nesse caso aqui, na verdade, faltou um pouco, né? A gente veio, voltou com exaustão, faltou compra e na sequência o mercado ele já virou vendedor, né? Ou seja, o cara comprou grande, ninguém continua comprando depois dessas tomadas grandes. O vendedor ele costuma na sequência entrar vendendo, tá? E aí eu gosto quando tudo fica vermelho aqui, ó. A gente tem esses times menores que é para ver robô vendendo. Aí a gente vê também esses maiores também e entrando venda. Isso é maravilhoso, porque mostra mais consistência. E depois de uma situação dessa, muitas vezes costuma acontecer isso, principalmente numa região e num momento tão decisivo que era esse da abertura do mercado, que o mercado ainda não tinha tomado uma posição para onde é que ele ia e estava a briga entre compradores e vendedores, certo? Bom, mas vamos fazer o nosso pré-mercado, vamos abrir aqui o nosso calendário econômico. Tá? É importante a gente abrir o nosso calendário econômico para a gente saber se tem alguma notícia importante, né? Às vezes tem uma notícia importante, um payroll, sei lá, alguma coisa nesse dia e a gente não está por dentro e acaba tomando um sarrafo. E é bom também para a gente pegar aquele contexto de mercado, tá? A gente pegar o contexto de mercado total, certo? Bom, vamos pesquisar aqui, ó. Vamos lá, qual foi o dia que a gente quer? Dia 10, né? Vamos lá, ó. Dia 10, replay do dia 10. Replay do dia 10, tá? Replay do dia 10, ó. 10, 10. Beleza? Aplicar. Vamos lá no dia 10 para ver o que é que teve no dia 10. Certo? Então aqui na Invest, tá, pessoal? O site da Invest é grátis, tá? É gratuito, todo mundo tem acesso a ele. E quando você for fazer seu replay, é interessante você fazer isso, tá? Bom, nesse dia, o que é que saiu nesse dia? Olha só o que saiu nesse dia. A gente vai ver o que saiu antes e vamos ver o que vai sair durante a abertura do mercado. Então no dia 10, é dia 10 mesmo, cara. É dia 10. Bom, então no dia 10 aqui, ó, saiu durante a madrugada algumas informações lá na Índia, né, como reservas de conceito de caixa, enfim, como essa questão da notícia, a gente tem que dar uma observada, porque quando a gente usa, né, um painel com moedas igual a gente usa, é, quando a gente usa um painel ali que tem moeda, tem informações de economias fora do país, a gente tem que entender o que está acontecendo, as informações importantes daquele país. Por quê? Porque se eu uso um painel macro e me baseio também de informações lá de fora para poder fazer minhas operações, não simplesmente me basear lá fora, tá? A gente entender de uma forma macro. O dólar é uma moeda mundial, né? Usada basicamente em todos os países do mundo, certo? Hoje em dia é que está tendo mais que várias economias estão, né, se juntando, se organizando para deixarem de negociar usando um dólar, certo? E tentando, né, enfraquecer aí o dólar, até porque o dólar sendo a moeda mais usada do mundo, né, usada em todos os negócios internacionais, faz com que os Estados Unidos tenham o poder, né, de aplicar sanções, certo? Então, quando os países eles conseguem negociar entre si por outras moedas, tira esse poder dos Estados Unidos de estar aplicando sanções, né? Embora ela talvez consiga outras formas de aplicação de sanções, mas enfim. Então o que importa de fato para a gente são todos os motivos e fatores e notícias e dados que influenciam diretamente o dólar. Já que eu vou estar operando o dólar, então tudo que é voltado para o dólar me importa. Assim também como dados de economias que eu tenho no meu painel, para eu saber quando está acontecendo um rolê diferenciado naquele país. Ah, eu tenho aqui no meu painel, tá? Inclusive eu tive um problema, tá, com o meu painelzinho da XTB
E eu entrei em contato, tá, com o pessoal lá. E aí vai dar tudo certo, eu vou conseguir fazer ela funcionar de novo, vou dizer assim, tá? E, na verdade uma falha minha, tá? Que eu achei que eu tinha feito o cadastro, eu não concluí o cadastro. Pra mim tava tudo certo, mas tinha essa questão do cadastro e aí eu vou lá refazer o cadastro, concluir o cadastro, na verdade, né? Pra voltar a ter acesso à minha plataforma, tá? Então, o que importa pra gente, a gente vai ter no nosso painel, né, dados de economia, né, informações gráficas de economia emergentes e desenvolvidas, tá? Mas aí, pra gente, o que influencia diretamente o dólar são informações voltadas para o dólar, então isso é o que mais importa pra gente. Porém, a gente pega dados desses outros países, porque caso esses outros países que a gente venha a ter no nosso painel macro, e ele esteja descolado, a gente já sabe qual é o motivo, tá? Bom, então, ó, lá na zona do euro, nós tivemos IPC da Itália, né? IPC da Itália que veio levemente abaixo aí, né? Os dados vieram só esse IPC excluindo o tabaco é que veio bem mais abaixo, né? Bom, mas durante a madrugada também, para mim o que importa mais nesse momento aqui vai ser alguma coisa relacionada ao Brasil ou aos Estados Unidos, certo? E aí, ó, na abertura do mercado, a gente teve informações, tá? Que foi crescimento do setor de serviços, que a gente teve um crescimento é, né, que distorceu bastante, veio muito maior que a projeção do mercado, né, e o crescimento do setor de serviços mensal e de junho, que esse é de anual e esse é o do mensal, né, do mensal junho, o do mês e o anual. E o do mês também a gente teve uma alta, né, maior que a projeção também aí. Essa era uma das partes importantes, certo? Beleza. Então a gente já sabia que na abertura do mercado, abertura aqui, o mercado poderia distorcer, certo? Diante dessas informações. Mas acredito que, embora sejam 3 estrelas aqui pelo Invest, não tenha influenciado significativamente tanto assim. Mas, bom, é importante, né? O setor de serviços crescer, mas a gente tem uma informação bem mais importante. Caso a gente ficasse descolado do dólar em outros países aí, poderia ser por essa informação, mas no final a gente acabou trabalhando junto. Então, até que às 9h30 tinha a parte mais importante, que era o IPC americano ou CPIs. E aqui sim faz mercado. Além de fazer mercado, já fez muito mais mercado do que faz hoje. Então vai ser uma coisa muito interessante aqui a gente ver, porque a gente vai conseguir também pegar o replay é, da OBS virando a mãozinha dela, tá? Então a gente teve um IPC, tá? Que jogou o mercado, né? Jogou o mercado para baixo. Ah não, eu minto de novo. Cara, eu tô confuso agora, tá? Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa errada aqui, cara. Não, mas é isso mesmo. Tá certo, é replay do dia 10. Tá ok. Não, é isso mesmo. Replay do dia 10. Replay do dia 10. Beleza. Exato. Pronto. Então vamos lá, continuando. Então a gente teve IPC, IPC núcleo anual, certo? Tivemos todas essas informações aí. É... Cara, foi o dia 10 mesmo? Não foi o dia 10 não. Ou foi o dia 10? Foi o dia 10 mesmo, cara. Tô confuso aqui, mas foi o dia 10. Aqui tá dia 10, né? Isso, ó. Dia 10, é isso mesmo, tá correto. Bom, então a gente teve aí o IPC, certo? Que é um dado muito importante que ainda faz mercado, certo? Às 9h30. Beleza? Então a gente já tem que se preparar para isso, certo? Às 9h30. E também a gente ia ter às 11h30 o estoque de gás natural, certo? E IPC de Cleveland. Mas o que importa mesmo aqui é o IPC lá dos Estados Unidos, certo? IPC núcleo. Esse IPC núcleo aí, anual, mensal, é, lá dos EUA. Beleza? Pronto, isso aqui é só pra gente se situar e entender um pouco do mercado naquele dia. Bom, já vamos puxar aqui nosso replay, tá? Então a gente sabe que aquele dia tem o IPC. Inclusive, quando saem esses dados importantes que deslocam bastante o mercado, uma coisa que é muito importante também, porque se a gente tem um dado que ele é muito importante, um dado que ele é muito, muito importante, e de um aumento
de um momento, chega em um momento que o mercado chega em uma região de valor que ele não consegue mais cair, mesmo a galera gastando uma nota, ó, isso é uma coisa pra gente se atentar. E foi exatamente isso que aconteceu nesse dia. A gente vai puxar aqui, vamos puxar aqui o nosso replay, certo? Bom, é isso aí, vamos lá. Vamos puxar aqui o nosso replay, certo? Opa. Eu vou botar o WinQ23 mesmo. Win não. WDO U23. Melhor. Vamos pesquisar. Beleza? Você inseriu a aba com ativo de replay em uma janela cuja abas estão desativadas. Deseja ativá-las? Sim, não entendi. Beleza, então tá ativado agora no caso, né? Beleza. Bom, então vamos vamos arrastar aqui, ó, o replay. Ah, peraí. Tem a opção de colocar mais ativo, né? Ó, cross ordem. Cross ordem. Eita, gota. Pronto, agora sim, ó. Me perdi todinho agora. Pera aí, não. Então vamos. Aqui a gente tem dois ativos. Como é que a gente vai pra puxar um? Ó. Vamos ver aqui, ó. WDO. E aqui DOL. Isso mesmo, ó. DOL. Isso, entendi agora, ó. A gente vai botar DOL e WDO, cada um nos seus respectivos lugares. Ah, papai. Ah, papai. Ah, agora sim, fio. Agora sim. Ah, agora sim. E vamos, eu vou puxar pra cá também, tá? Pra posição dos players, tá? Caraca, velho. Pronto, cara. Agora sim. Se eu não me engano, dá pra botar até na hora também, tá? Dá, olha só. E vamos lá dar um play aí, ó. O mercado vai abrir. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? 9 horas e alguns segundos, o mercado vai abrir, certo? Tá carregando aí, ó, não entendi, ó, ainda tá carregando aqui, ó. Vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Tá aí brigando. Olha só a tonelada de contrato que tem pra abrir. Ativo em leilão de abertura. Opa, abriu. Abriu cheio o mini aí. Todos no 908. Caraca, pesou, hein? Opa, agora sim. Agora sim abriu. Caraca, tá pesado, hein? Pronto, agora sim, vamos lá. Deixa o mercado brigar. Deixa eu puxar mais aqui pra esse outro gráfico aqui também, que é pra mim entender aqui o que é que tá acontecendo. Olha só. Abrimos aí com gap de baixa. Certo, ó. Abrimos aí com gap de baixa, beleza. Papei, a galera já veio macetando aí pra baixo. Certo, ó. Vamos ver aí, ó, como é que tá o pessoal aqui, ó. Tá bem estranho, cara. Cara, que estranho, tá? Esse replay, cara. Porque, ó, tá doll e tá doll, cara. Doll e doll. Tá errado. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar. Vamos fechar o replay. Fechamos o replay e vamos abrir de novo. Certo? Vamos abrir de novo.
replay. Vamos botar só com... Vamos colocar o replay só do... Beleza, WDO, o 23, certo? Vamos pesquisar. E vamos colocar só na aba de ativos que a gente vai querer, que vamos querer ver. Aqui, ó, aqui é WDO. Aqui. Aqui. Cara, eu queria ver os dois, cara, mas eu não entendi como é que a gente faz pra fazer isso. Pra fazer, ver os dois, cara. Aqui. Cara, que ruim. Que ruim. Mas vai dar certo. Eu vou puxar para o horário certo, tá? E vai dar certo. Se eu ativar crossword aqui, ó. E vamos aqui já para as 13 horas. Vamos lá. Vamos pesquisar aí. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Não consegui usar esse ativo de crossordem. Porque esse ativo a gente consegue colocar os dois ativos. E usar o replay, fazer o replay dos dois ao mesmo tempo. O que é muito bom. Isso ajuda bastante. Porque aqui teve a contribuição, tá, tanto do pessoal do cheio quanto o pessoal do mini. Isso facilita bastante, porque a gente precisa, de fato, a gente precisa dessas duas informações. Tá? De fato, a gente precisa dessas duas informações. Pronto. Já vai abrir aí, ó. Certinho. Eita, tá errado. Aqui, beleza, vamos lá. Já estamos aí. Ó, vamos colocar lá, ó. Chegando na região. Vamos botar um pouco antes. Deixa eu botar um pouco antes. Não tem como voltar não, é, cara? Não tem como voltar não. Então já passou um pouco, ó, porque o que era importante aqui também é a gente ver toda a briga, tá? Toda a briga, ó. Mas a gente tem aqui, ó, a briga do pessoal. A gente tem a briga do pessoal, ó, o mercado aqui, certo? Ó, brigando, já veio aqui para essa região, já veio para o 60, tá? Então é um pouco antes ainda. Vamos recarregar. Vamos recarregar. A gente vai recarregar de novo. Pronto. Vamos recarregar de novo. Certo? Vamos recarregar de novo. Beleza. Aqui. Aqui. Vou puxar pra cá também. Beleza. Pronto. Cadê a parte de o horário específico? Eu preciso aqui, ó. Deixa eu carregar. Bom, vamos lá. Enquanto vai carregando é isso. Bom, eu vou pegar essa parte do replay aqui. Vou pesquisar melhor depois para ver como é que funciona, que eu não consegui colocar. A gente tem essa opção de usar os dois ativos. E a gente usando os dois ativos é muito melhor, vai ficar muito mais visível. Vai ficar muito mais visível, vai ajudar bastante a gente ver o que cada um fez, né? Qual foi a ação do pessoal no mini e qual foi a ação do pessoal no cheio, certo? Até porque essa essa situação de mercado ela foi criada de fato pelo os dois ativos, né? Pelo dólar cheio e pelo dólar mini, certo? É, tanto pelo dólar cheio quanto pelo dólar mini. Então é muito importante, vai ser muito importante. Embora eu coloquei no shorts, né? Fiz um shorts, mostrei pra vocês, fiz um vídeo e mostrei pra vocês também. Mas
Aqui no replay a gente vai ver toda essa situação. Vai ver toda essa situação acontecendo de fato, né? Vamos esperar aí carregar. Foi? Tá aí, ó. Uhum. Já passou a situação? Não, passou ainda não. Tá aí, ó. Tá parado. Aí, ó. Vamos ver. Certo, eu vou dar uma agilizada. Vou deixar ela aqui. Vou deixar aqui, ó. Tá aqui. Que não vai atrapalhar muito. Eu acredito que não atrapalha muito, certo? Ó. Eu vou aumentar aqui, ó, um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais rápido para mostrar pra vocês, tá? A briga, tá? Olha só a briga, como tá a briga aí, tá? E aqui tá filtrado em um gráfico de 5 minutos. Vejam só como tá passando lotes menores, tá? Como tá passando lotes menores, lotes menores. Esse outro aqui a gente tá filtrado a partir de 97 lotes, tá? Então a gente vê também que ele tá meio parado. A gente tá numa velocidade de 4 vezes, ó. E aqui tá totalmente barato. Aqui, parado, aqui tá totalmente parado, aqui tá totalmente parado. Vejam que a trocação de lote aqui está bem pequena também, ó. A gente tem aí, ó, o BS Genial alternando, ó. Vejam como falta volume, certo? Ó, é tanto que a gente observa aqui, ó, que a trocação de lote entre o pessoal está muito pequeno, certo? Ó, o pessoal aqui, a trocação de lote deles está muito pequena. Está muito pequena, bem pequena mesmo, né? Vejam aí a concentração de lote na tela, como é que tá, certo? Como é que estão os volumes, certo? Bom, e ainda, né, ó, a gente vê que o 67 aqui ele tá muito brigado, certo? Ó, o 67 aqui tá muito brigado. A XP aqui, ó, e o BS já gastaram uma nota para derrubar esse 67 e o mercado continua lá. E o preço continua lá. Entrou um pouco mais de compra agora, ó. Certo? Entrou um pouquinho mais de compra, uma sequência aí de compras. Certo, ó. Mas mesmo assim, ó, ainda não conseguimos romper o 68. Vamos lá. E vou aumentar mais, ó. Então aqui teve o quê? Tá tendo uma absorção, né? Aqui tá tendo uma absorção, né? Deixa eu botar aqui, ó. Tá 5 minutos mesmo. Não, agora sim tá 5 minutos, ó. 5 minutos, olha só. 5 minutos, como é que tá aqui, ó, nos 5 minutos. Certo, ó, absorção, ó. 12,57, dia de CPI. E no dia de CPI, como a gente viu, né, o que foi que aconteceu? Aconteceu isso aqui, né, ó. Saiu o dado e fez isso aqui, né? Até que o mercado travou, né? O mercado travou. Daqui a pouco a gente volta o replay e coloca aqui na evolução do tempo, né? Pra gente ver a OBS, né, virando a mão dela. Ó. A gente já está na velocidade de 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Vejam só, a gente está na velocidade de 10 vezes. E vejam que isso aqui não está girando, ó. Isso aqui basicamente não está girando, ó. Certo? Ó. Então vejam como está brigado, como está absorvendo. Tá, ó, comprador aí continua tomando no topo, ó, tomando um pouco mais no topo. Do 66, né, ou do 67 ao 65 é onde está tendo essa absorção maior. Deixa eu botar aqui, ó, 15 minutos, né? Ó, 30 minutos. 30 minutos, olha. Nos últimos 30 minutos, olha como ficou brigada essa região. Agora, ó, a gente viu aqui, ó, passou uma quantidade, né, de compras, né? E tome compras, uma recorrência maior um pouco de compras, mas muito brigado aí, ó. Trocação de lote total. A gente vê aí, tá absorvendo, olha. Absorvendo, vamos ver o momento exato onde vai ter o rompimento, certo? Ó. Itaú, ó. Itaú entrou vendendo, ó, olha só. Itaú, recorrência do Itaú. Estão vendo aqui, ó, recorrência do Itaú. A recorrência do Itaú. Opa, vamos diminuir, ó. Porque aqui é o momento onde eu falei pra vocês. Olha só. Itaú não conseguiu, né, comprar, começaram a comprar lá em cima e nada de passar. O que é que o Itaú começou a fazer, ó? Olha só, o Itaú vendendo, ó. Vendendo a recorrência de vendas do Itaú. Certo, ó, Itaú vendendo, ó. Itaú vendendo, ó. O BTG foi, fez umas vendinhas aí, ó. Certo, ó. Olha aqui, ó, o lote do Itaú, ó. Acima de 100, né? Acima de 200, olha. Olha só, cadê? Cadê a continuidade de vendas? Cadê a continuidade de vendas? Certo? Vou aumentar mais um pouquinho, ó. Tá em 2 vezes. Olha só. Olha só.
Venderam, ó, o Itaú vendeu até o 65, ele deslocou do 68 até o 65, ó, certo, ó, continua vendendo, ó, o Itaú vendeu mais um pouquinho, ó, Genial veio junto, ó, foi até o 65, ó, até o 63, ó, e já voltou, e teve uma batida também, só pra constar, teve uma batida, tá, no cheio, e olha só, ó o mercado voltando, o Itaú vendeu sozinho, basicamente, ó, olha só, olha as vendas aqui do Itaú entrando, tá? Vendeu aí, ó, tocou no 63,5 e voltou imediatamente pro 65, ó, e trabalhando na base do 65, ó. A gente vê aqui, ó, que começa a entrar um pouco mais de compras, mesmo sendo lotes pequenos, mas isso aqui é importante, ó. Venderam mais um pouquinho, ó, e UBS genial, UBS genial, ideal, viu, ó? Não conseguiram fazer, não conseguiram romper o 63,5 ainda, tá, ó, não conseguiram romper 63, certo? Eu vou agilizar um pouquinho mais. Vejam só, o Itaú vendeu sozinho, vocês viram, né? Cadê a galera vendendo junto? Cadê a recorrência de vendas aqui, ó? Começou a tocar aqui no 63,5 um pouquinho, ó. Começou a entrar compras, ó. Olha as compras entrando. Cadê a recorrência de vendas junto para colocar o Itaú, para ajudar o Itaú a romper esse preço? Olha só a recorrência de compras agora, ó. De compras. Vamos ver se vai romper o 63, ó. Brigando aí no fundo, mas nada de entrar muitas compras ou de entrar muitas vendas, ó, e nós já estamos voltando para cima dos 65. E vocês vão observar agora, ó, olha como vai começar a entrar mais compras. Mais compras, vejam só. Rejeitou, pausa. Viram, né? Olha só. Itaú vendeu. Para vocês verem aqui, ó, e claríssimo para vocês, ó, para vocês verem aqui, ó, de forma clara. Vou esticar aqui, ó. Olha só. O momento, né, que a XP e o BS venderam, e o Itaú começou a fazer recorrência, né, vender em sequência, ó, Itaú vendeu aqui, ó, vendeu, Itaú, ó, venda, tá, ó, Itaú, certo, aí o BS vendeu um pedacinho, Goldman, liquidez, beleza, mas na sequência tiveram compras, né, da XP, que vendeu, a UBS, a liquidez, ó, Itaú, de novo, ó, macetando, ó, Itaú, vendeu, ó, recorrência, Itaú, aí veio o BS e BTG, deram essas últimas duas batidas e acabou. Não conseguimos romper o 63. Isso aqui ficou, né, tendo mais compra do que venda, a gente vê agora todo verde, e o preço já voltou para cima do 65, certo? O Itaú começou a deslocar ali mais ou menos do 67 e veio até mais ou menos 64, 63, né, com a ajuda aí da UBS BTG e também de não lembro quem foi que bateu lá no cheio, tá? E vejam como faltou venda, ó. Depois do Itaú, cadê o resto das vendas? Ó, não tem mais venda, ó. O Itaú, o BS e o BTG fizeram as duas vendas, mas cadê a recorrência? A gente precisa de recorrência. A gente não estava tendo nem recorrência nesse menor, nem recorrência nesse que é menor ainda. Tá, ó. E aí a gente já vai começar a voltar para cima, ó. E vejam só, vocês vão ver que a recorrência aqui de compra vai ser bem contínua. Recorrência de compra, recorrência de compra. Observem. Observem. Tá, ó, observem que aqui, ó, lotes de 100 vão estar passando com mais frequência, ó, bastante, ó. Estamos aí em 7 vezes, ó, e olha as compras entrando, ó. Ó, opa, Tullit tomou, liquidez tomou mais um, ó, vão vir para romper o 68. Olha a continuidade, olha as compras entrando aqui, olha as compras entrando aqui, ó. BTG, Santander bateram um pouquinho, ó. E olha essas duas tomadas, tá, ó, essas duas tomadas. E ó, o mercado vindo, ó, e dando continuidade, cutucando no topo, fizeram umas vendinhas, ó, para tentar colocar para baixo, entraram umas vendinhas, ó. Entraram umas vendinhas, o BS, BTG, mas acabou, ó. Compra, ó. E olha a recorrência de compra, olha a recorrência de compra. E aqui também, ó. E olha aqui também, ó. Olha só, aqui tudo verde, ó. Olha aqui, ó. Tudo verde, ó. Os lotes maiores, ó. Tudo verde aqui, ó, de compra, ó. Tudo isso rompeu. Já rompeu, ó. Olha a recorrência de compra, olha a recorrência de compra. E olha aqui a recorrência de compra. Isso aqui, pessoal. Estão vendo, ó. Já rompemos a 68, tá? Foi lá em cima, no 72, vai voltar. Depois rapidinho para testar ali o 60 e alguma coisa. E olha só, agora, né, vai dar uma segurada aí no 72, os vendedores vão entrar um pouquinho, ó, vendendo, mas pessoal, vejam isso, ó. Depois do Itaú, pessoal, olha isso, tá? Pause. Olha só, depois do Itaú, ó, vendeu, cadê as vendas? Cadê entrar mais vendas? Não entra mais vendas. Pararam de entrar vendas. Não tem venda mais. Certo, ó. Faltou venda para romper, porque deram mais umas batidinhas. Vocês viram, vinha até o 63 aqui, tocaram no 63 umas 2, 3 vezes. E não saiu lote no 63 e meio. E aí começaram a entrar compras. Compras aqui, faltou venda. Na hora que faltou venda, começou a entrar um pouco mais de compra aqui, de robô, um pouquinho aqui, e rapidamente o preço voltou para cima dessa região de absorção. E a recorrência de compras, ó, foi grande, ó. É tanto aqui, ó, vejam só.
Começaram a comprar. Tullit e liquidez deram essas duas tomadas gigantes. Tá? Se não rompesse, se não desse continuidade do movimento, ele poderia vir e dar continuidade à queda, mas não foi o que aconteceu, porque a gente viu que faltou venda aí nesse fundo. De fato, faltou venda aí nesse fundo, não teve continuidade das vendas, não entrou parceria para o Itaú, e na sequência todo mundo começou a comprar acima do Itaú, certo? Vamos continuar, ó. Um pouco obrigado, ele vai voltar um pouquinho, tá? Aí, ó, o vendedor vai entrar um pouquinho, ó, XP tomou mais um pouco, XP tomou 1.500 aí, ó, e a gente vê como tá brigado, ó. Terra, Itaú vendeu mais um pouquinho de novo, certo? A gente vê que tá segurando um pouco, tá? Mas mesmo assim, ó, olha a recorrência de compra que tá tendo. Ah, mas eu tô vendo vendas também, ó. A gente tá vendo vendas. A gente tá vendo vendas entrando também. Só que a gente tá vendo que as vendas não estão conseguindo deslocar preço. Não estão deslocando preço. Não tá vindo forte. A galera vende um pouquinho e não continua. A galera vende um pouquinho e o preço não continua. E na sequência os compradores, além dos compradores sustentarem o preço, né? Porque os vendedores eles vendem um pouco, mas os compradores sustentam o preço. Pessoal, vocês estão vendo isso, vocês estão vendo aqui, ó, nos times. Vocês estão vendo aqui a recorrência de compra. Vocês estão vendo que os vendedores não estão conseguindo fazer o mercado, não estão conseguindo fazer mercado. Eles vendem e o preço segura, sustenta e os compradores continuam o movimento, tá? Eu não lembro se é aqui no 75 ou no 78 que o mercado ele vai voltar um pouquinho, tá? Deixa eu ver, ele volta aí, ele volta do 73, 74 e ele vai voltar aí pro 67, tá? A gente vai ver ele fazer uma volta aí mais ou menos dessa região até mais ou menos ali o 67, tá? E depois ele dá continuidade. Então vê, aqui foi o momento onde os vendedores, ó, conseguiram jogar um precinho um pouco mais para baixo, ó, conseguiram fazer um pouco mais de recorrência de venda, ó, um pouco mais de recorrência de venda, certo? Ó, a gente viu aqui, ó, entrou um pouco mais de venda. E a gente tá vendo nesse times menor aqui, né, que passa aí a partir de 100, a gente tá vendo também uma recorrência de vendas, tá? E ele vai voltar aí até o 66, 67, já voltou. Vejam só, eles precisavam romper o 66, 67. Vocês lembram que a gente estava brigando para romper o 66, 67? E agora o mercado não conseguiu voltar, não conseguiu colocar para baixo do 77, do 67. Não conseguiu entrar na hora dos vendedores. Os vendedores estavam defendendo do 67, 68 para baixo e não conseguiu voltar para baixo do 67, 68, tá certo? Não conseguiu colocar para baixo. Quando chegou no 68, era para mim ter diminuído aqui a velocidade para a gente ver também, ó. Olha só, pause. Vamos diminuir um pouco a velocidade aqui, ó. Que vocês vão ver, ó. Teve exaustão lá no 67, 68, tá? Já sumiu. Teve exaustão lá no 67, 68. Faltou vendas lá. Faltou vendas, ó. Deram umas batidinhas, ó. Olha só. Chegaram no 60 e o Morgan aqui também, ó. Morgan bateu uns 1000 lá. Ideal e XP bateram também, junto com a UBS. E faltou continuidade de venda, faltou continuidade de venda. Cara, aqui era pra mim estar mostrando, eu não sei se ele vai conseguir mostrar aqui, tá? Que é um gráfico de isso, ó. Olha só, aqui a gente ia conseguir ver, ó. Olha só, voltou aqui com exaustão, ó. Aqui vocês conseguem observar. Olha só, saiu 60, 90 lotes no 67,5, gente. Saiu 90 lotes. 90 lotes, não saiu mais do que isso. E aqui, ó, no 68 saiu 1270k, né, que foi aí Morgan, né? O Morgan, o Ideal XP, certo? E foi absorvido, ó. Foi absorvido e na sequência, ó, compras. E a gente tá tendo compras, mais compras entrando ainda, tá? Ficou um pouco brigado aí, né, para romper, mas a gente vai ver mais continuidade de compra. E é isso aí que faz o mercado. Se a gente tem uma briga de compradores e vendedores, se o vendedor ele não consegue colocar para baixo, entendam, pessoal, se chega num ponto, tá? É um fundo, porque é o seguinte, o fundo ele pode romper por alguns motivos, tanto por algum comprador que estava comprado lá em cima estopa, né? E aí ele estopa no fundo, ele vende lá no fundo, isso vai ajudar o mercado a correr, assim também como os próprios vendedores que querem romper fundo e vendem para romper fundo. E aí, às vezes também não vai. Olha só, olha entrando novamente cacetadas de compra. Olha só o que está entrando de cacetadas de compra. De novo, ó. Vocês estão observando, eu estou falando, mas fiquem de olho aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Continuidade de compras e lotes grandes de compra. Quando entra uma vendinha, a gente vê que os vendedores não conseguem ficar deslocando o preço para baixo. E aqui a gente vê aqui, ó, no volume Price, tanto no volume Price quanto aqui, a gente vê que os compradores estão comprando para cima. A galera bate, ganha um nível de preço, o comprador vai e compra. Ganha outro nível de preço, o comprador vai e compra.
O comprador vai e compra. E os vendedores sem conseguir, tá? Colocar o preço para baixo. E tendo uma oportunidade, porque a ativa chegar aqui, depois de entrar várias compras, para romper esses 75. A ativa vem, compra esses 1.500 até os 75 e o mercado não ganha imediatamente. Isso gera até uma liquidez instantânea ali, onde os vendedores muitas vezes aproveitam, né, essa distorção aí, aonde para soltar um pouco de lote, um pouco de lotes, certo? E muitas vezes aí isso acaba sendo até melhor para os compradores, tá? Porque a galera já despeja um pouco mais de lote aqui embaixo pra gente e você não precisa deslocar tanto preço, né? Você não precisa deslocar tanto preço, né? O comprador ele consegue melhorar um pouco mais a sua posição, né? Ajustar a sua posição ali embaixo antes de continuar subindo, né? Isso é muito bom, tá? Então prestem atenção, pessoal. Se tem uma briga, não é toda hora que tem varejo brigando, não, pessoal, tá? Às vezes a gente tem briga de gente grande. É vendedor que vem para vender e vender fundo e falta vendedor. Não tem parceria, não tem continuidade dos vendedores. E aí, não tendo parceria, aí o comprador aproveita. Ou e vice-versa, né? Se o comprador tá comprando, e vejam só, a gente tá brigando aí dos 70, né, 72, 71, 73, não estamos caindo. Os vendedores estão fazendo umas vendinhas aí, mas o mercado tá sustentando. Tá sustentando. E quanto mais os compradores vendem, mais os vendedores vendem, certo? Os compradores compram. E eu gosto muito quando acontece isso, ó. Quando o vendedor vende e na mesma hora o mercado sobe. O Itaú vende e na mesma hora o mercado sobe. A Terra vende e o mercado sobe. Eu acho muito bom quando acontece isso, porque mostra ainda mais a força. A força, né? E vice-versa, tanto quando está subindo, que o comprador compra e o mercado cai imediatamente, assim como ao contrário, que é o que está acontecendo agora, que os vendedores eles estão vendendo e o mercado ele está subindo. E vejam só, tá bem brigado aí, ó, para romper 75, vou botar no 10, ó. Bem brigado, obrigado mesmo. Muito obrigado. Vejam só, o mercado não consegue, os vendedores não conseguem colocar o preço para baixo dos 70. Não consegue colocar o preço para baixo dos 70. E olha só aqui, ó, a região aqui dos 70, ó. A região dos 70, 71, 72 é a divisa para a gente entrar novamente numa região de vendedores. E muito provavelmente também, talvez nesse momento, os vendedores estavam vendidos aí para baixo dos 70, certo? Ó, e aqui também vocês podem acompanhar a cacetada aí, né, do pessoal. Aqui, o Itaú vendeu os 3 mil aqui, cara, aqui ficou vendido. Eu esqueci de mostrar isso aqui pra vocês, ó. Rompeu, olha a continuidade de compras entrando novamente, ó. Comprador comprando. E daí, basicamente, até o final do dia, a gente, olha isso. Vocês estão vendo isso aqui, né? Olha a quantidade de compras que entraram, forte, ó. Aqui, pessoal, é a partir de 200. A gente tá vendo isso aqui movimentando forte, ó. A gente tá vendo isso aqui movimentando, ó. Compra aqui. Vocês estão vendo que tá tudo verde? Vocês estão vendo? E olha aí o que é que tá acontecendo, ó. Olha aí o que é que tá acontecendo, ó. Mercado subindo. Mercado subindo, ó. Mercado subindo. É isso, pessoal. Viu? Se o vendedor tenta vender, vende e não consegue colocar para baixo, e não consegue botar para baixo, ou o mercado vai lá, ficar lateral o resto do dia, ou se tem comprador, se tem vendedor mesmo, a galera vai sair na tapa e uma hora alguém vai vencer a briga. E aí a gente viu que depois de cair o dia inteiro, por conta do IPC CPI, né? IPC ou CPI, como queiram falar, né? Tem gente que fala IPC, tem gente que fala CPI, enfim. Depois travou? Ou eu esqueci de colocar aqui? Esqueci de colocar aqui. O preço tomando tudo, ó. E tem lote, tá, pessoal? Olha só, tem lote. E os compradores estão comprando, ó. A gente já votou e votou muito. Olha só. Vocês estão vendo, não estão, pessoal? Vocês estão vendo que eu não estou falando besteira. Vocês estão vendo que eu não estou falando besteira. Tá? Vai ter uma briguinha na região do 90, tá? E olha só aonde o mercado já foi. Olha só onde o mercado já foi. Olha só o que o mercado já andou aí. O mercado aí, quem pegou lá, por exemplo, no 64, já tá ganhando aí, ó, 20 pontos, pessoal. E quem foi que gerou a situação? Como eu falei a vocês, o Itaú que vendeu sozinho no fundo, que começou vender no fundo. O mercado tava muito brigado. O mercado tava muito brigado, ó. E tava brigado aqui nessa região, ó. Tava brigado aqui, ó. Brigado. Muito brigado nessa região. Compra, vende, lote na compra forte, vendas fortes também, lote na venda forte. E até que o Itaú se dispôs a começar a vender recorrente no fundo.
e vendeu recorrente no fundo. É tanto que ele abriu uma posição aí nesse fundo, ele vendeu rapidamente mais de 3 mil contratos, e ele vendeu nesse fundo. E o que aconteceu? Não veio ninguém para ajudar ele a romper aquele nível de preço, que no caso no momento estava sendo 63, 64. E aí o mercado já começa a comprar para cima dele, tá? E quem comprou quando entrou a recorrência, comprou e comprou muito bem. Comprou e comprou muito bem, tá? Ah, mas quem comprou depois da recorrência comprou lá acima dos 67, 68. E o mercado acima dos 68, a partir dos 68, o stop fica lá no 63,5. Ah, então são 5 pontos. Certo, tecnicamente. Por que tecnicamente? Olha só o Itaú devolvendo aqui. Olha só o Itaú comprando aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, o Itaú comprando recorrente aqui, ó, no 80,81. O Itaú comprando recorrente, ó. Itaú, olha só o quanto ele já comprou, ó. Aqui é 5 minutos. Eu vou botar 10 minutos pra gente ver, ó. O Itaú, pessoal. O Itaú que comprou, ele vendeu lá embaixo. Começou a devolver aqui em cima, ó. Vou botar, ó, 15 minutos. Olha só, o Itaú que virou o maior comprador aí, ó. Comprou topo, devolveu tudo aqui no topo. A gente pode olhar isso como um stop. Olha, ele continua comprando. O Itaú continua comprando, comprando no topo. A gente pode observar isso e olhar isso e tá rompendo, e tá rompendo. O Itaú devolvendo, o Itaú vendeu 3 mil e cacetada lá no fundo. Chegou aqui no topo, o Itaú começou a comprar. O Itaú começou a comprar, ó. Tá vendo, ó? O Itaú começou a comprar. Beleza? E a gente viu ele aqui passando. Vocês viram aqui junto comigo. Acabamos de ver o Itaú aqui comprando. Certo? Ó, e ele continua comprando. Vejam, o Itaú continua comprando. Olha só. Olha só o que Itaú estopou. Olha só o que Itaú comprou. Quem foi que ajudou? Quem foi que ajudou? Olha aqui. Olha isso aqui, pessoal. A gente viu nesse instante Itaú vendendo lá embaixo. E olha isso aqui, Itaú comprou 15 mil nos últimos 15 minutos. Itaú devolveu tudo, Itaú deslocou o preço, pessoal. Itaú vendeu lá no fundo. Itaú vendeu lá no fundo. E comprou aqui no topo. Vou puxar aqui. Vamos ver. Olha aqui, pessoal. Vou puxar aqui, ó, pra gente ver. Olha aqui, ó. O Itaú, ó. O Itaú. E olha o que é que a gente observou. Olha isso aqui, pessoal. Se liga nisso daqui. Ah, o Itaú ele estava comprado no dia. Então ele vendeu lá embaixo com o intuito de romper, ó. Vejam só, olha ele aqui comprado. Ele começou a vender, 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 vender ali no fundo, ó. Vendeu, vocês viram, ele vendeu 3 mil lá. E depois, ó, começou a comprar tudo pra cima. Então veja, nem sempre vendedor é quem faz o movimento. O movimento. Às vezes o pessoal tá ali, por exemplo, o Itaú. Isso acontece, tá? O comprador ou o vendedor, ele faz um movimento ao contrário, né? Meio que para chamar, né? Chamar o pessoal, né? Da ponta contrária, né? Ou seja, o Itaú que era comprado no dia começou a vender no fundo, né? Como se fosse um stop, porque o Itaú comprado no dia em mais de 10k, o Itaú fez o quê? Começou a vender lá no fundo. Ô, gente, comprador do dia, tá comprado desde lá em cima, mal posicionado. O Itaú, comprado no dia, um dos maiores comprados no dia, tá? Ele passou sendo o maior comprado do dia o dia inteiro, certo? E ele começa a vender lá no fundo, né? Como se estivesse estopando. E aí começou a vender lá no fundo. E cadê o mercado continuar? Como é que o comprador ele está vendendo no fundo? Ele está estopando, o que dá a entender, né? Comprador vendendo no fundo, a gente entende que é stop. Então como é que o comprador, que era o Itaú, como é que o comprador, que era o Itaú, tá? Ele estava vendendo no fundo, o comprador vendendo no fundo, que tecnicamente a gente lê como se fosse stopando, como se fosse stop. Ele está vendendo no fundo e o mercado não cai. E o mercado não cai. Tá? Vejam só, então o Itaú vendeu, 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 vendeu lá embaixo, não entrou recorrência na venda, nem os vendedores, no caso, vieram vender, embora o UBS, que era o maior vendedor do dia, deu uns tapinha, né? Mas nem o Itaú ou nem a UBS vendeu recorrente lá no fundo para romper fundo, tá? E mais para cima, o UBS, o Itaú começou a comprar, tá? Então, o que é que a gente entende? Foi até bom aqui a gente dar uma olhada aqui na posição dos players, porque o que a gente estava entendendo era o quê? Que o Itaú estava vendendo lá embaixo, o Itaú estava vendendo lá embaixo e começou a tomar em cima, né? Ou seja, devolver os lotes que ele vendeu embaixo em cima. Mas na verdade o que a gente viu era que Itaú era comprado no dia, vendeu no fundo, né? Como se fosse um stop, né? Como se fosse um stop. Para quem estava lendo o mercado ali podia ser um stop. Oxente, o comprador tá vendendo, tá estopando o fundo e não caiu. Entrou recorrência de compra, mostrou que tinha comprador e o mercado aí no final do dia ele devolveu
basicamente aí 100% do que ele caiu, tá? Ele devolveu 100% do que ele caiu. Vou pegar aqui pra vocês verem, tá? Que o mercado depois, ó, isso aqui é o mercado no dia, ó. Ele devolveu aí basicamente tudo o que ele subiu. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, ó. O mercado, ó, ele subiu aí, ó. Ele fechou aí no preço de abertura. Beleza? Pessoal, então vocês conseguiram entender, vocês viram aí acontecendo, viram entrando recorrência, vocês viram que o gatilho de entrada foi a região e foi as batidas do Itaú, foi o Itaú vendeu fundo, vendeu mais de 3 mil no fundo e o mercado não foi, vocês conseguiram entender, e não tem nada a ver com varejo. Itaú vender 3 mil no fundo é varejo, tá certo. Então se Itaú vendendo no fundo é varejo, então eu sou tubarão. É isso, é isso. Então vocês viram aí que o motivo dessa entrada aí foi a UBS, o Itaú vendendo o fundo sozinho, não, sem recorrência, sem ajuda, sem parceria. Ela vendeu sozinho o fundo, ninguém vendeu junto com ela e já voltaram a tomar para cima dela. Bom, pessoal, é isso daí. Eu acho que vocês devem ter entendido, tá? A aula, né, o vídeo já está ficando muito grande e acabamos de bater 1 hora e 30 segundos. Então, bom, vocês viram isso, né? Então aqui a gente conseguiu observar uma situação se criando, a gente viu, né, o Itaú vendendo fundo sozinho, sem ter recorrência, sem conseguir romper, sem conseguir dar continuidade do movimento. E a gente já viu os compradores virem tomar acima dela. Isso é muito importante, tá? O comprador, ele tem que comprar e ter recorrência acima do preço do vendedor. O vendedor, se o vendedor está vendendo a 1, o comprador, ele tem que comprar a 2. Senão, vai ficar encaixotado, senão vai ficar uma trocação de lote e a gente vai ter uma absorção gigante aqui. Então o comprador, ele tem que comprar acima do lote do vendedor, acima do preço do vendedor e recorrente e forte. E foi o que a gente viu que aconteceu, né, depois que rompemos o preço de Itaú. E o mercado, depois que esticou ali até o 75, depois que ele rompeu o 67, né, quase 10 pontos aí, ele volta para vir testar novamente, para entrar na área do 67 e ele não consegue voltar. Ele volta com exaustão. Ou seja, faltou venda. Não continuaram as vendas para entrar novamente. Porque muitas vezes acontece isso, tá? Muitas vezes o mercado ele vem, ó, vamos lá. Muitas vezes o mercado faz isso aqui, ó. De vir, tá uma briga. Ele vem, rompe, né? Volta para cima dos compradores. Os compradores falta compra, não conseguem ter compra. E aí eles vêm para romper essa outra região, tá? E o que pode acontecer? Tanto isso ele pode romper para cima, faltar um pouco de compra, aí entra na área do vendedor de novo, falta venda, e aí ele pode vir voltar para romper. E aqui a gente não conseguiu nem entrar na região, o que foi muito melhor, porque ele não conseguiu nem voltar para baixo do 67. Ele deu exaustão já no 67, né? Mostrando ainda mais a falta de vendedor. A falta de vendedor, de recorrência vendedora, para voltar para dentro da área dos vendedores. Certo, pessoal? Espero que eu tenha explicado direito. Tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Que vocês tenham entendido direitinho essa aula, né? Eu queria mostrar de fato para vocês isso. Verem que não foi... É porque é comprador, ou é porque era isso que é o nome que fala? Era varejo que estava vendendo lá embaixo, ou sei lá. Enfim, não. A gente teve a ausência de uma força e o excesso de outra força. A gente pegou e viu o vendedor vendendo fundo e não continuar o movimento. Certo? E aí é onde fica interessante para os compradores. Os vendedores acabaram de dar liquidez para os compradores e o cara trabalhou sozinho e tal, trabalhou sozinho no fundo. Ninguém veio junto com ela e aí ela tomou na cara, né? E ela nem tomou na cara, porque no final, depois a gente veio ver, né, que o Itaú ela era comprada no dia. O que é mais interessante ainda, porque a gente sempre entende que o comprador, quando ele está vendendo no fundo, e olha só o que caiu isso, né? Olha só o que o mercado já tinha caído. O mercado tinha caído aí, ó, 51 pontos, né? O mercado tinha caído 51 pontos. Então a gente já entende aí, a gente entende que o comprador está mal posicionado, o mercado o dia inteiro caindo. Então depois de 50 pontos para trás, se o comprador começa a vender no fundo, a gente está entendendo que ele está estopando. E no final, ele vendeu o fundo, estopou tipo a posição dele no fundo, né, uma parte da posição dele no fundo, e nem os vendedores entraram junto para vender junto com ele. E aí na sequência, no tempo final de correr, o mercado subiu muito e bonito, e até deu aí para o Itaú levantar mais ainda a sua mão, né? O Itaú comprou ainda mais,
certo? E vamos, inclusive vamos dar uma olhadinha como é que esses caras estão. Vamos dar uma olhadinha como é que esses caras estão, né? Vamos ver desde o dia 31 como é que essa galera tá, pra gente ver como é que tá a posição do pessoal. Opa, tá pra eu lá. Opa. Vamos ver aqui, ó, como é que tá a posição do pessoal no mês, ó. A gente tem Itaú aí, ó, que tá aí com seus 52 mil contratos, né? E aqui, ó, a gente viu aqui, ó, ele comprando essa tonelada, né? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Pra gente ver aqui a divisão dos compradores e dos vendedores. E os compradores estão bem, viu? A gente tem JP Morgan, UBS, BTG, Goldman, Itaú, Necta, C6, Renascença, Tullet, Ativa, Credi, Guide, aí também na compra. Vamos ver quem é que tá na venda. A gente tem XP, ou a gente tem Genial, XP, Orma, Ideal, Liquidez trabalha bastante, hein? Santander, Terra, Nova Futura. Poxa, se Santander tivesse aqui também ia ser tão bom, né? Mas a gente vê que a galera da compra tá pesada, hein? A galera da compra tá pesada. E desde o começo do mês, quem vem fazendo o mercado aí são os compradores, né? São os compradores. Compradores é quem vem fazendo o mercado. Comprador é quem vem fazendo o mercado. Bom, pessoal, mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Deixem nos comentários que eu vou tirar. Ah, curte e se inscreve no canal se fez sentido pra você, cara. Se inscreve no canal, cara. E segue também lá no Instagram, tá a mesma coisa, lá Léo Especulando, lá no Instagram, porque lá também você pode trocar uma ideia diretamente comigo. Falar que gosta dos meus vídeos, não xingar. Ainda pode xingar, né? Quem quiser. Bom, se você não gosta, deixa nos comentários, eu não gosto. Pode falar que você não gosta, tá? Não muda nada, não faz diferença na minha vida, vai fazer diferença, e nem faz diferença na sua. Agora, se você quiser, você pode me dar uma dica, né? Olha, eu tô estudando isso aqui e tal, a gente pode até, quem sabe, fazer um grupo no Telegram pra gente tá trocando ideia, pessoal. Muito bom, pessoal. É isso daí. Vamos que vamos. Não deixem de estudar, tá, pessoal? É muito importante. Se você estudou bastante, já comprou uns 10 cursos, pode ter certeza que tem muito mais o que estudar ainda, tá? Tem muito o que estudar. Bom, valeu. Até mais.